Boa noite, eu sou Ana Paula Souza, do Comitê Popular de Lutas. A gente estava um pouco sumido, mas voltamos, estamos aí no 9º episódio do videocast A Cidade que Queremos. Essa noite tem um convidado super especial, novidade para mim, novidade para muita gente que vai assistir com a gente essa noite. É o Décio Coimbra, mas eu não vou dar spoiler, não vou dizer quem é, o que é, por que é, mas vai ser super fantástico essa entrevista de hoje. Não esqueçam, sigam as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, o YouTube, acione o sininho e receba as nossas notificações. Toda semana, um vídeo novo. Um beijinho para vocês e solta a vinheta. Essa noite eu estou aqui com o Décio Coimbra. Ele vai falar para a gente. Oi, Décio. Décio é novidade aqui para a gente do comitê, é novidade para mim. Assim, pessoalmente, eu estou vendo o Décio agora. Eu o conheci através das postagens no Facebook e fiquei muito curiosa com tudo, com o filme, com tudo mais. Não vou dar spoiler, vou deixar ele falar um pouquinho sobre ele, sobre quem é o Décio Coimbra e Miguel Pereira. Bom, eu aqui, em termos de Miguel Pereira, né, para inserir dentro de Miguel Pereira, a gente vem para Miguel, meu pai vem para Miguel Pereira desde 1967, então há muito tempo que a gente vem, e o Décio Coimbra, que era o conhecido mesmo, era o meu pai. Então, a casa do Décio Coimbra não estavam falando de mim. Em 67, eu estava com 10 anos de idade, e mesmo por muito tempo, até ele falecer há 3 anos, era a casa do doutor Décio Coimbra, que era meu pai, ou da minha mãe, Nininha. E como eu vinha muito para cá, a gente então tinha muitos amigos que eram também veranistas, e depois, como eu vinha mais do que os veranistas outros, então eu comecei a ficar com amizade com o pessoal que morava aqui. Aí eu criei muitas amizades de Portela, de Miguel Pereira, e passei também a trazer colegas do Rio quando eu vinha, e aí a gente, tanto de colegas de faculdade, porque eu fiz medicina, eu sou médico também, fiz medicina, mas em 1989 eu entrei para a parte de dramaturgia e passei a escrever para televisão, cinema, roteiro, e então nessa época eu entrei para a TV Globo. Foi então que, só para terminar essa parte de Miguel Pereira, eu trazia as pessoas também para cá, mas era por lazer, né, que a gente vinha nesse sentido. Então Miguel Pereira já está aí no seu coração, já tem um bom tempo, né? Muito. Meus pais faleceram e a gente continua aqui com a casa, nunca deixei de vir. É uma coisa típica, não sei se vocês conseguem perceber isso em relação aos veranistas, porque vai passando o tempo, aí chega a adolescência, chega tudo, e as pessoas a garotada passa a não querer mais vir tanto para cá, tem coisas para fazer no Rio e tal. E eu pelo menos, sempre gostei, eu sempre continuava a vir para cá. Fosse para ir para os bailes da 15, que tinha os domingos de noite, ou quando a gente tinha chulipas, apesar de que era só mais férias e tal, o Cantão do Beco, Psil, aquele lá da esquina, né, agora me esqueci, em frente à estação, Chico Rei. Melco. Pois é, e a gente, então, tinha muito isso daí, sempre gostei muito de Miguel. Então, agora, como eu já tinha até te antecipado, assim, a gente teclando só, agora é difícil dizer se eu não moro aqui, sabe? Porque eu passo muito mais tempo aqui, passo quase assim uns 20, 30 dias para ir para o Rio e ficar uma semana. Eu até acho engraçado, eu comento com as pessoas, que é tipo o que eu ouvia deles, agora eu falo, tipo, tenho que descer para ir ao médico, tenho que descer para comprar tal coisa. Eu ouvia os outros falarem isso, agora eu é que sou assim, não, terça que vem eu vou descer, volto quarta. Fiquei meio assim agora. Eu não sei se você já aposentou. Se eu já o quê? Aposentou? Não consegui entender. Se você já se aposentou? Se eu já me aposentei? Já, em medicina, nessa parte de medicina, sim.
Eu apresentei porque eu continuava fazendo e eu tinha plantão. Então, eu dava os plantões normalmente, entendeu? Mas aí depois aí parou totalmente com a medicina e eu pude ficar realmente só com a Globo. As outras atividades minhas médicas, em consultório, outro hospital, essa eu já tinha parado, não dava para levar junto. Mas dar plantão era possível, mas agora eu estou aposentado. Eu perguntei se é aposentado, porque, assim, geralmente quem era veranista agora é residente, é morador, né, efetivo de Miguel Pereira, né? A grande maioria que era veranista no passado, hoje moram aqui, Miguel, né? Por isso que eu perguntei se você já aposentou. Daqui a um tempinho você está morando aqui também, né? Exato. É meio por aí, sim. Realmente é meio por aí. É porque quando eu passei a trabalhar com a Globo, não é que era uma vida mansa, não é isso, mas assim, permitia mais, mesmo naquele tempo, trabalhando, estando ainda na Globo, viajar, sabe? Estar em outro lugar, porque era escrever roteiro, mandar o material pela internet para eles, os textos que eram precisos e tal, ou fazer as avaliações, porque era o meu trabalho também na Globo. Então, deixa eu contar para o pessoal como eu te conheci, como eu cheguei ao Décio Coimbra. Então, a gente agora é tudo Facebook, Instagram, né? A gente fica aí navegando nas redes. E aí eu vi algumas postagens sobre chamado rostos esquecidos, né? E aí eu fiquei curiosa o que era aquilo. Aí vi algumas personalidades aqui da cidade sendo entrevistadas e tal. E eu descobri que o Décio estava rodando um filme, né? E que tinha como pano de fundo a cidade de Miguel Pereira. E aí eu fiquei curiosa, comecei a seguir as redes e tal. E aí eu pensei assim, puxa vida, nossa, esse filme tem tudo a ver com essa temática que a gente está tratando aqui no videocast, que é a cidade que queremos, né? Que é esse pertencimento a Miguel Pereira. E aí eu achei que tinha tudo a ver, eu entrei em contato com o Décio e convidei, né, para ele falar para a gente um pouquinho mais sobre o filme, sobre a iniciativa, o que é o filme, por que escolheu Miguel Pereira. E aí ele super topou, e a gente está conversando essa noite aqui, e ele vai deixar vocês bem curiosos também, não é, Décio? Conta um pouquinho para a gente sobre Rostos Esquecidos. Tá bom. Então, contando dentro do possível, né? Não é nem eu trabalho numa área de roteiro e lá, em termos profissionais da Globo, a gente não teria muito isso de spoiler ou não spoiler, porque é importante falar e tal. Mas aqui a gente, é claro que não explica tudo. Mas a essência é o seguinte: Rostos Esquecidos é um documentário. É um documentário feito por diretor, a produtora Estela Freitas, aquela atriz famosa, trabalhou em Zorra, está em peça de teatro agora, fazendo A Falecida com Nelson Rodrigues. Então, ela é a nossa produtora. É a produtora de Rostos Esquecidos, desse documentário. Bernardo Coimbra, meu sobrinho, teve aulas comigo de roteiro, porque eu dou aula de dramaturgia e roteiro, ele teve. Então, ele é o roteirista que trabalha em Rostos Esquecidos. E o Gabriel Nolasco, que é o diretor, com quem, às vezes, a produção do Rosto Esquecido tem alguns problemas, porque o Gabriel Nolasco, esse é o grande problema, por vezes extrapola entre o que é ficção e o que é realidade nesse documentário. Então, chegando agora à minha parte, o que a gente está fazendo é um filme sobre o documentário. Então, nós teremos nesse filme que pretendemos lançar o documentário. O documentário é mostrado. Que documentário é esse? Gabriel Nolasco caiu no colo dele uma história de que 4 jovens teriam desaparecido em Miguel Pereira em 1970, justamente no último dia da Copa de 70, inclusive é um dos motivos alegados para não terem comentado tanto a respeito, que o Brasil estava vencendo o tricampeonato no México, e eles partiram numa trilha e não voltaram. Passa um tempo, volta uma das garotas e ela fica internada, segundo informações colhidas, na Fundação, que é o atual Hospital Luiz Gonzaga, e dias depois ela também desaparece e agora de vez. É esse mistério que o Gabriel quer contar
e que num determinado ponto do nosso filme, nós estamos então cobrindo tudo, a gente nota que a própria Estela Freitas questiona: Gabriel, eu estou vendo mais ficção do que realidade nesse. E ele, então, retruca: e se for, tem algum problema? Isso é a chave para, então, o roteirista, aquele que está escrevendo essa história, ficar um misto de indignação com aquilo. E sempre nesse embate do Gabriel perguntar ao Bernardo, ao roteirista, mas o que tem? Temos buscarmos mais o público, nem que seja. Então, por exemplo, há um momento que uma médium está lá no local que eles teriam sumido e a médium desmaia. E o Bernardo acha o cúmulo. Você vai botar uma médium desmaiando? E o Gabriel fala, mas aconteceu. E o Bernardo diz, é apelativo. Enfim, essa em curtas linhas, não sei se deu para ter uma ideia, Ana, é isso. É esse documentário sobre o que teria acontecido e, portanto, a entrevista com os depoentes, vários envolvidos no assunto, e a gente fazendo um filme de saber até que ponto isso é verdade ou não é, ou tem só exagero em algumas partes, entendeu? Como esse caso, por exemplo, da médium, ou o próprio Gabriel querer defender, entre as hipóteses que tem para o desaparecimento, o Gabriel querer defender que seres extraterrestres que os levaram, um portal que os levou. Nós temos outras hipóteses palpáveis, mas ele também quer defender essa. E ele defende com veemência. Por que não? Vai dizer que nunca ninguém viu luzes em Miguel Pereira, misteriosas? Ou vai dizer que ninguém andou numa certa área de trilha que aquilo tem uma energia diferente? Esse é o ponto, é esse que é da história. Entendeu? Aí eu vou falando mais de acordo com o que você quiser saber. Fantástico. Então, na verdade, não houve uma escolha de Miguel Pereira, né? Na verdade, a história escolheu Miguel Pereira, né? Porque já tinha história, né? Perfeito. Essa frase, inclusive, eu estava pensando mesmo em alguma hora te dizer. Foi quase que Miguel Pereira que nos escolheu. No que a gente escolheu Miguel, Ana? Agora falando mesmo, o que a gente escolheu? Aí foi uma decisão minha. Porque aí eu poderia ter, digamos, alguém que fizesse uma cenografia que fosse do Rio, fosse da Globo. Mas não. Aí sim entra essa decisão, entendeu? Por vezes, Ana, vou te confessar uma coisa, em atrito com o pessoal da equipe, dizendo assim, não, mas o que custa? Bota alguém de fora para dar um tchan a mais na coisa. Não. Então, os nossos diretores, não esse Gabriel Nolasco, né, mas o diretor que é do filme, o nosso diretor, o nosso editor, o nosso diretor de fotografia, o nosso diretor de artes, o diretor de elenco que faz a escalação de elenco, esse pessoal todo é de Miguel. Então, eu gostava, e nem é em termos de marketing, não, eu falava entre a gente, é um filme em Miguel, feito com gente de Miguel e sobre Miguel. Eu também poderia, digamos, ser tudo isso, mas ser filmado em outro lugar, né? Fingindo que é Miguel. Mas não. Então, esse detalhe de ser feito com gente de Miguel foi algo que eu não abri mão. Quando doía, às vezes, assim, pegar alguém, sabe? Nós tivemos um diretor de arte que acabou saindo. Mas ele não é daqui. Não, mas ele morou aqui. Ele só saiu daqui depois. Tem só 4 anos que ele saiu daqui. Ah, bom, então, entendeu? Aí eu vi um motivo. Ah, então tá bom. Ele vai. É porque agora ele não está mais conosco. Mas eu tinha que encontrar um motivo para dizer que era feito por gente de Miguel. De Miguel para Miguel, né? De Miguel Exato. Pereira para Miguel Pereira. Isso mesmo. E assim, para você ver como as coisas mesmo, as energias, elas comungam, né? No espaço, né? A gente fala sobre esse pertencimento, a Miguel Pereira já tem aí, esse é o 9º episódio, a gente fala sobre esse pertencimento de Miguel Pereira, e aí, do nada, eu encontro vocês nas redes sociais, e que o filme todo é muito, muito pertencimento. Você vê que assim, você faz questão de trabalhar com pessoas que sejam de Miguel Pereira, filmar em Miguel Pereira e fazer tudo em Miguel Pereira. É totalmente pertencimento, né? Eu achei é muito legal, muito legal. Fico mesmo emocionada, porque assim, a gente tem assim essa relação, né? Não só nós que nascemos e fomos criados aqui,
Mas o veranista mesmo, que depois de um tempo passa a ser morador também da cidade, ele cria, né, um elo com a cidade. E isso é muito interessante. E aí esse filme, assim, por isso que eu estou muito curiosa, eu quero muito assistir logo, quero ser uma das primeiras lá na estreia. E aí, assim, Isso. eu vi que você entrevistou muitas pessoas, muitos moradores daqui. Essa história, como que foi a pesquisa dessa história para chegar até essas pessoas? Aí realmente são as pessoas num misto de filme e documentário, mas a maioria era amigo. É outra coisa que você está falando dessa coincidência de fatores, dessas coisas. O que nós temos, por exemplo, Luísa Viseu, filha do Viseu, que era do mercado, onde hoje era o Bramil, mas no meu tempo era o mercado que tinha, ali na esquina. Não era aquele tamanho todo do Bramil, ele só dava para frente da linha do trem, né? Não dava ali para outro lateral, era ali. Então, Luísa Viseu. A Luísa Viseu é psicóloga, ela fala para a gente sobre isso. Beleza, ela faz uma análise, né? Fazendo a ressalva de que não viu a paciente, porque era nova, ela era muito nova em 70, mas ela fazendo essa ressalva, está lá a Luísa Viseu. Mauro Peixoto, colega da gente não da escola, mas de moleque que a gente era aqui, eu namorei a irmã dele, então, e aí Mauro agora é do jornal. Poxa, você... E a gente tem uma colunista que bota no jornal, já botou uma vez, que ela questiona onde está a verdade nesse filme de Miguel Pereira. Ela está falando do documentário. Ela questionou no jornal, mas o Mauro, à parte, nos dá um depoimento. Que depoimento ele nos dá? Falando de como era a cidade, se tinha câmeras de segurança, esse tipo de coisa, entendeu? Porque, outro exemplo, Salgado, do mercado Salgadão, que também fala. Salgado conheceu os 4 jovens, soube desse caso? Não. Mas perfeito, mas o Salgado fala da cidade. Perfeito. E o máximo que a gente tem, né? Se eu posso dizer assim, Sebastião Daster. Ele é o historiador, então ele nos permeia a história toda. Quando a investigadora que foi do caso, diz que ficavam reclamando dela, que ela estava criando muita coisa em cima de simplesmente jovens que foram embora da cidade. Ela está criando muito, está querendo fama? Ela questiona, mas que fama? Que mídia tinha na época? E aí nós entramos com o Dexter dizendo as ligações telefônicas eram uma dificuldade, o posto era tal, entendeu? E aí ele completa, ele fecha tudo isso que a gente quer falar sobre Miguel Pereira. Então, respondendo diretamente essa tua coisa, foi essa também. Foi também um misto deles também virem a nós naturalmente, né? Não que eu fui procurando. Quem que eu posso ter de coisa? Não, eu tenho alguém que trabalha no jornal, tem um historiador, tenho uma advogada, que é a Kátia, né? Kátia, que também está com a gente, faz alguns depoimentos. Então, são essas, sabe? Outros assim, que a gente teve. A Moema Santana, professora também, que ela faz agora o curta ao médio, né? Tem um projeto de cinema com quem eu passei até a tentar mais vezes dar curso de roteiro. Enfim, são pessoas que naturalmente vinham a gente. E aí forneciam as informações que a gente queria ou coloriam as informações que a gente já tinha. É bem por aí. Cidade pequena é assim, né? Todo mundo sabe, todo mundo se conhece, né? Quase que uma grande família. Então, as pessoas chegam mesmo, né? Elas vêm Não, mesmo, né? É impressionante, porque às vezes é o próprio depoente, que às vezes é um depoente já de idade, vem um nosso da técnica, um diretor de arte, e fala assim, ué, ele namorou minha mãe, esse era o cara, eu lembro dele, era meu padrasto, não sei o quê. Entendeu? Então, e a gente vai depois, quer dizer, eu não fui porque ele era o padrasto do cara, mas assim, vamos vendo, é uma cidade pequena e eu gosto muito disso, cara, eu gosto muito disso. Mas a cidade é pequena, mas com muita história, né? Assim, foi morada de muitos artistas, né? Continua sendo morada de muitos artistas, e isso inspira ainda mais ser uma cidade assim tão cultural. Isso influi sim, e acredito até que antes era até mais. Eu não sei se antes era mais por ter mais artistas, ou porque antes a gente ter esse artista tinha
uma participação maior, sabe, Ana? Realmente eu não sei, eu não sinto isso hoje em dia. Mas, por exemplo, naquele tempo, bom, claro, então a gente era menor e aquilo era um mito, né? Mas a gente sabia o quê? Genane Machado tem casa aqui. Renata Fronzo, são nomes que talvez nem você talvez lembre tanto, mas Luiz Armando Queiroz tem casa no Lago, é vizinho daquela nossa amiga. Oh, caramba! Então, eu não sinto hoje em dia esse tipo de coisa, quase como banalizou. Quem mora ali? Ah, Belisa Ribeiro. Assim, são as coisas meio assim, mas naquele tempo era assim, cara, esse Luiz Gonzaga, ele tinha um sítio aqui. E isso era outra coisa muito legal também, o próprio, agora falando do Luiz Gonzaga, porque eu fui na festa que o Luiz Gonzaga promoveu, eu com 13 anos, fui na festa que o Luiz Gonzaga promoveu para o primeiro Festival de Cinema de Miguel Pereira. E por que agora eu estou costurando essas duas coisas? Luiz Gonzaga, o artista, a festa que teve para o primeiro Festival de Cinema do Brasil, que foi em Miguel Pereira. Por que eu estou costurando? Porque há quem também poderia, hoje em dia, alegar que isso é fake. Festival de Cinema em Miguel? Vai fazer uma pesquisa e saber quantos sabem que aqui teve um festival, quando não ainda havia, pelo menos com fama, Gramado, esses outros festivais, Brasília, não havia essas coisas. E nós tivemos o primeiro festival, era chamado assim, primeiro Festival Brasileiro do Cinema Miguel Pereira. Procura internet. É uma dificuldade achar até na internet. Você acha via filmes, o tal filme que eu soube que ganhou, vou nesse filme. E aí dentro do currículo do filme está lá, vencedor de direção de fotografia no primeiro Festival de Cinema de Miguel Pereira. Sabe? Que foi, a propósito, foi em 72, já na época da Aristolina. Mas, enfim, o lance dos artistas é isso. Então, no meu tempo mais jovem, tinha mais e talvez influísse mais nesse sentido, sabe? De me impulsionar. Pô, é legal isso, entrar nisso, eu achava legal. Hoje, eu confesso que eu não sei. Os artistas havendo, quase não pelo menos não chega a mim assim uma coisa de grande legal, sabe? De grande importância. Podemos ter e pronto, tem, acabou. O Tamer esteve aqui falando sobre o Miguel Pereira Atlético Clube e citou também esse festival de cinema. Ele disse que veio uma série de artistas e que foi sensacional. Então, não é mito, mais de uma pessoa falou. Não é mito. Ele falou, porque ele era diretor do clube, né, presidente do Atlético Clube, e citou sobre esse festival. Aliás, o clube teve muitas coisas de história para Miguel Pereira, né? E aí hoje eu acho que foi hoje que eu vi uma postagem sua falando, né, da história, de que por que a gente tem que manter, né, a história viva da cidade, né? Fazendo um contraponto aí com esse filme. É importante, fala um pouquinho assim, porque assim, a gente vê, eu não sei se você sente isso, né? Você mais ou menos já falou, né? Que a gente vem passando um verniz e criando um novo layout para a cidade e não carregando, né, no bojo essa história fantástica que Miguel Pereira sempre teve, de pessoas fantásticas, né? Já desde o nosso primeiro videocast com a Lígia, que ela citou histórias de Miguel Pereira, e numa sequência, várias pessoas foram citando as histórias que, assim, jovens, assim, mais jovens do que eu, inclusive, não tem essa dimensão de que Miguel Pereira já foi cenário de tantas coisas e conhecido em tantos lugares. Então, criar essa Gramado, essa nova Gramado, né, acho que é um pouco desnecessário diante da história que a gente já tem. Você não concorda com isso? Então, o que eu gostaria de falar sobre isso seria o seguinte, exatamente, esse é que eu acho uma grande problema, no quanto que se esquece a história. É como se eu dissesse assim, assim, as coisas evoluem, óbvio, a gente não pode ficar, no meu tempo tínhamos 3 cinemas, nós tínhamos 3 cinemas, um em Miguel, um em Portela, em Pati, e eram quase todo dia, e olha, e mudava quase de filme dia após dia, então era uma enorme, tudo bem, eram filmes às vezes nem tão bons, mas o que era mais legal de tudo é que eram filmes que você entrava, sabe? Não tinha isso de censura, tinha censura, mas você conseguia ver filmes aqui que talvez no Rio não visse. Então, eram legais esses filmes. E o que acontece, então, talvez hoje, assim?
que eu acho fundamental. O esquecer da memória da coisa, eu imagino que estaria a mais no seguinte sentido. Vou dar um exemplo hipotético. Se eu não tenho nenhuma afinidade com a cidade nesse sentido, naquele local que foi símbolo de uma grande discoteca, digamos, foi um grande ponto de encontro da juventude. Se eu não tenho essa ligação forte com esse passado, é fácil para mim derrubar aquilo e fazer outra coisa. Então, está na essência, está no que a pessoa tem dentro, no que o administrador tem dentro de lembranças. Mas você até já colocou do quanto isso passa para o jovem. Mas aquele que está fazendo alguma coisa nesse sentido, que às vezes tira uma árvore ou tira alguma casa para construir algo que pode ser melhor, mas ele não nem dói ao coração. Consegue ver o que eu digo? Por fazer aquilo, porque não participei disso. Não, eu não sei. Teve isso. Aqui era legal. Olha um exemplo também que é mínimo, mas que também é marcante para exemplificar isso. Aquela muretinha da estação, que vai percorrendo lá toda a rua, sabe? Quanto que a gente sentava por ali ao longo? Por enquanto ainda temos a muretinha, mas só para servir de exemplo, alguém que talvez não tenha essa ligação, não, essa mureta está atrapalhando, e às vezes pode atrapalhar mesmo para outra coisa que vai surgir, mas olha, se a pessoa tivesse vivido aquele momento, essa história, daquela muretinha que representou tantos encontros por ali, tanto ver pessoas passar, seja de dia ou de noite, principalmente de noite, se ela não tem essa ligação, é mais fácil para ela tirar aquilo, sabe? E aí instituiu outra coisa nova. Então, e agora só, às vezes eu falo demais, tá, Ana? Você me corta, mas só para dar um outro detalhe objetivo. Não vão ter o Museu de Cera? Pois bem, eu acharia fundamental, sabe quem ter no Museu de Cera, que é o nosso depoente? Celcinho do Rock, aquele que fica na esquina do Santander com o carrinho dele. Faz ele aquela pose dele, que ele joga a perna para cima e faz aquilo ali. E isso é o que eu chamo de daí. Pode ter no Museu de Cera Elvis Presley? Pode. Marilyn Monroe? Vai. As pessoas estão indo ver para isso. Mas ter as nossas estátuas, pessoas nossas, sabe? A gente tem, né? A gente enaltece o Francisco Alves, enaltece o nosso tocava Baião, né? Que eu acabei de falar, o Gonzaga. A gente tem e enaltece isso, tem o museu, tem as coisas. Mas assim, vem uma coisa nova? Ok, coloque na coisa nova essa coisa da cidade também. Então, isso é que eu acho legal, entendeu? Poderíamos aí a gente manter esse tipo de coisa. Então, eu ficaria resumindo essas duas coisas para dar de exemplo. A muretinha, mas é uma besteirinha de nada. Sim, mas se a pessoa sentou ali, ela vai ter mais dificuldade em querer acabar com aquilo. E isso vale para qualquer outra coisa. Além da muretinha, o museu. Ok, vamos fazer um museu. Mas botamos então lá gente nossa também. Vamos ver. Você falou na muretinha, eu sentei muito na muretinha. Porque a gente estudava no centro da cidade, tinha aula de manhã e de tarde. E aí a gente sentava ali na muretinha para passar o horário do almoço para poder voltar para a escola. Eu sentei muito na muretinha. Faz parte também da minha história. E você contou, assim, quando eu conto que tinha cinema em Miguel, tem gente que não acredita. Aí a gente passa ali no centro, eu falo, é aqui, ó, onde hoje é a Sapataria Leão, né? É aqui. Porque eu assisti nesse cinema, eu acredito que eu devia ter uns 10 anos, Os Trapalhões, Saltimbancos, que eu assisti no cinema. E aí você falou, tínhamos 3. Aí eu fiquei pensando, 3? Porque eu sei que tinha uma também, onde hoje é Universal em Pati. Mas esse de Portela, nem eu sei. Pois é, de Portela, eu acredito, quando eu passo lá, eu fico achando que acho que era o que atualmente é número 100. Ele ficaria quase ali a bifurcação que aí sobe para a igreja, que agora é a Rua Torta, mas a rua que segue normal para a cidade. Então ela é na rua normal que segue, que entrou ali dentro do lago e entra até chegar lá ao cemitério, nessa rua normal, e mais ou menos nessa bifurcação, entendeu? Ali nós tínhamos o cinema de Portela, e os pais pegar, que era outra coisa também, a gente não tinha Uber, não tinha essas coisas, o ônibus acabava uma determinada hora. Aí é só uma nostalgia boba, assim, mas a gente andava muito a pé, cara, era de noite,
11, 10, meia-noite, a gente voltava todo mundo pela estrada. Ué, acabou o carro, acabou. Volta assim. Hoje em dia não fica essa coisa toda. Mas aí é besteira, as coisas mudaram. Pronto. É verdade. Meu pai também ia buscar a gente na porta. Quando ele deixava, né? Porque não deixava. Quando deixava, ele ia buscar na porta. Acredito que era verdade. assim também. Quando deixava, ia buscar na porta. Tinha que né? deixar, não é verdade? Então, você cria nas redes assim um clima, né? De suspense, vai criando todo esse suspense. Praticamente todo dia tem uma postagem sobre o filme, criando esse suspense. Esse clímax todo que você pretende alcançar na estreia, é marketing ou é tudo isso mesmo? O que a gente pensa ali, então, para ficar mais claro, e olha que, às vezes, não sou eu que estou mexendo tanto por ali, né? Mas o essencial é como se fosse o seguinte: há um documentário e há as pessoas querendo saber que história é essa dos 4. Mas, indo na resposta à tua pergunta, o que a gente espera é levar ao pessoal a perguntar onde nisso tudo é verdade e onde não é verdade. Onde é verdade, onde é ficção. Onde é realidade, onde é fake. Esse é que é o clima. Ou seja, as pessoas podem até chegar a um final, imagino eu, tendo curtido esse momento, né, de entretenimento, de achar e discutir o seguinte: sim, é verdade e tal. Mas pode ficar dúvida o que aconteceu com os garotos. Porque, de novo, para a tua pergunta, mais importante seria descobrir onde está a verdade nisso tudo. Mais do que não é o filme geralzão, não é sobre o que realmente aconteceu. O documentário é. O documentário chega a uma decisão. Justamente eu não comento aqui. Ele chega lá. Mas é como se fosse o clímax do que a gente quer, com aqueles posts e que a produção lá coloca, é incitar esse tipo de coisa. Se você observar, que às vezes as pessoas veem posts isolados, mas se for observar ao longo de tudo, e algumas pessoas comentam nesse sentido, isso é uma farsa, não sei o quê. O grande motivo, o grande objetivo é esse, é levar a questionar, sim, a levar a questionar o que é falado. E em nenhum momento, se você for talvez observar lá, pelo menos eles têm esse cuidado, as coisas são tão afirmadas. Quando eu comecei a falar para você aqui, eu disse, o documentário é sobre 4 jovens que teriam sumido em Miguel Pereira em 1970. Isso teria acontecido, entendeu? E quando insistem muito de conta, eu digo assim, é verdade, o próprio jornal regional publicou, foi julho do ano passado, a Beatriz Nogueira questionando onde está a verdade nesse documentário. Aí vem a nossa parte de fora, né? Que a gente aí descobre que ela teve um caso com o diretor e o quanto poderia ela estar com raiva do Gabriel Nolasco é outra história, mas ela levanta isso e a gente não, o documentário não esconde isso, entende? Em nenhum momento não existe, os 4 morreram e morreram por tal motivo. Não. Onde está? Haviam 4, ou seja, a ponto de dizermos assim, não, na verdade foram 2. Essa é a mentira. Foram 2. Os outros 2 não tinham nada a ver. Tá. Mas alguma coisa, talvez o Gabriel Nolasco tenha exagerado contra a produtora dele, a Estela Freitas, contra o roteirista dele, o Bernardo Coimbra, mas ele alegando assim, vai dizer que você não quer sucesso? Fica quieto. Todo mundo gosta, todo mundo quer ser reconhecido. Então, o que custa botar uma coisa ali? E o Bernardo é muito... mas não aconteceu. Não, isso aconteceu. Tá bom, mas aconteceu, mas precisa contar. Você viu luzes no céu. Tá bom, viram luzes, mas dizer que foi o disco voador? Pode. Então, deixa lá no documentário. E aí esse é o clima que eu quero, entendeu, Ana? É dizer nesse sentido assim, das pessoas questionarem naquilo tudo onde está a verdade. Mais do que, afinal, o que aconteceu com esses jovens? O que deu a ele? Também vai ser esclarecido. Mas é como se eu dissesse assim, não é o clímax final do filme. Isso é esclarecido no documentário, e aí vamos a um clímax final
de sabermos nisso tudo onde está a verdade? Então, para a gente, para os nossos telespectadores, tem duas coisas fantásticas no filme. Uma que é, claro, ficar sabendo da história, né? Se questionar, fazer pensar. E dois, é o cenário, né? Porque para a gente está falando aí da cidade que a gente quer, e aí, muitos jovens que não sabem da história, porque, assim, por exemplo, a história se passa no momento anterior, para mim, por exemplo, né? Eu nasci em 80, então a história já se passa 10 anos antes do meu nascimento. Então, ali já vai ter um conteúdo muito além do que eu provavelmente conheço da cidade. Então, já é um fator diferencial para a minha pessoa, por exemplo. Mas para pessoas ainda mais jovens, tem um diferencial ainda maior, que ela vai conseguir visualizar a cidade como essas pessoas de 1970 visualizavam, né? Exato. A gente reconhecer o passado, né? E eu acho que isso É é bem, ainda mais fantástico. é bem isso, porque, inclusive, temos dentro do documentário, faz parte, quem for assistir vai ver dentro do documentário, umas entrevistas pela rua. Você já ouviu falar desse caso? E a maioria não. E os que ouviram acham que ouviram, sabe? É engraçado que houve uma pessoa que chegou a comentar assim, é, sim, e os pais falavam, olha, se comporta, porque senão vai sumir. Isso eu nunca tinha ouvido falar, mas foi alguém que falou. Mas assim, na grande maioria não. E aí no nosso filme, a gente colocaria até a produtora chateada com isso. Poxa, vocês me fizeram investir, eu estou fazendo esse documentário, tudo bem, os 4 que sumiram, mas vocês nem me disseram que a cidade não está nem aí para eles, porque ela viu essa pesquisa que foi feita, né? E aí, o qual vem a ser a resposta do Gabriel Nolasco. Calma, Estela, quando eles ouvirem falar de portal, eles vão se interessar. Quando eles virem, ele fala assim, quando eles virem as imagens da câmera de segurança, porque tinha um vereador, um veranista, tinha uma câmera de segurança na casa dele. Então, a imagem que aparece dos 4 passando e depois, assim, como se fosse uma interferente, uma coisa atrás, que o Gabriel Nolasco quer incensar aquilo, sabe? O que será aquilo? Era um ser de outro planeta? E a Estela responde assim, Gabriel, câmera de segurança de 1970, você queria o quê? Você dá graças aos céus que já pelo menos mostrar alguma coisa. Óbvio que é só uma interferência. E ele, não, Estela, não, pode ser, mas pode. Então, o conflito existe, entende? O conflito está marcado, está jogado, e é isso que eu acharia legal para os teus espectadores, deixar claro assim, não é a intenção, não do filme, dizer enganar as pessoas. Não, apenas nós realmente não sabemos, queremos saber. Vamos fazendo um filme para detectar onde está. Enquanto isso, é a grande mensagem, enquanto isso, divirta-se com o que está assistindo. Enquanto isso, divirta-se. Agora, não precisa ficar naquela, né, porque só um último detalhe aqui, se as pessoas procurarem, às vezes, nas coisas do documento dos postos, ou mesmo no filme, essa coisa, às vezes, um filme vira cult, né, porque as pessoas começam a procurar coisa, vão ver que as pistas estão dadas, sabe? Quando alguém fala alguma coisa, pode se relacionar. É claro que ninguém vai assistir um filme pensando logo nisso, então compra tudo que é dado. Mas, digamos assim, não, mas espera aí, ali ele falou tal coisa. Isso não. Não, espera aí, né? Entendeu? Há esses elementos que estão jogados dentro do filme para que a gente possa dizer assim, olha, se você quisesse ter visto tudo desde o início, você teria esclarecido. Mas, realmente, a gente só vai para curtir, que é o que eu espero, entendeu? Eu espero realmente que as pessoas gostem. O filme tem imagens dessa época ou não? O que eles se baseiam para fazer esse documentário são em 3 registros fundamentais. Primeiro, a Câmara de Super 8, que o Iago, que é um dos garotos, tinha ganhado da mãe. E olha só, o Iago queria justamente um filme para o tal festival. Então, o primo dele atual, que comenta do Iago, ele diz assim,
O Iago falava disso, eu nem sabia que ia ter festival. Aí, quando eu vi o festival em 72, me deu uma pena, é o momento que ele fica emocionado, tá? Me deu uma pena, a gente estava aqui no festival e meu primo não está mais aqui para ver. Mas as fitas de Super 8 dele, pelo menos algumas, não sei, não sabe, eu pelo menos não sei quantas de todas que eles viram, tinha essas fitas. Outra coisa que tinham era gravação de fita cassete, porque uma das garotas gravava tipo um diário, sabe? Ela contava. Ah, meu pai, não sei o quê. Ah, nós viemos de lá. Ah, eu tenho essa coisa. Ah, minha paixão é tal pessoa. Então, temos isso também. Então, essas são as... E a tal câmera de segurança? A tal câmera de segurança do Luiz Augusto, não sei se você conhece, ele também é um veranista aqui há muito tempo, mas também agora deve vir a morar aqui, esse vai realmente se estabelecer por aqui. Luiz Augusto é muito gente boa, Luiz Augusto Castro Souza, também que nem o meu pai, nós éramos conhecidos mais pelos pais, então doutor Luiz Castro Souza, entendeu? Muito amigo dos Sodré, a gente sempre andava. Meu pai era muito amigo de Muniz, sabe? Foi da turma do Muniz, não o Ricardo Muniz, o filho, né? Não, do Mas pai, o Calmon, meu pai tudo era amigo desse. E tem o doutor Luiz Castro Souza. Então, essas coisas estão muito ligadas e é de gente da terra, sabe? E que estimula isso. E se você pergunta, tá bom, mas por que você tem então 20 depois? Por que não tem mais? Pois, aí porque não cabia, sabe? Aí não cabia, não cabe, não tem. O próprio depoimento, eu gosto muito do Tião Daster, poxa, ele falou um monte, ele falou uma enciclopédia, mas não cabe. As pessoas às vezes têm que entender isso. Ok, vai entrar alguns trechos, ok? Porque os outros têm que falar e tal e tal. Então é por isso que outras pessoas, talvez dependendo de quem esteja fazendo a pergunta, seriam até outras pessoas mais importantes, não sei, mas outras pessoas, enfim, não foram. Nós entrevistamos o Celcinho, entrevistamos a Luísa, entrevistamos a sobrinha do primeiro prefeito de Miguel, que é a Suzy Wangler, então ela foi sobrinha do Fritz, então essas a gente tem. Ah, mas podia ter sido tal, podia ter sido alguém da Sodré, Bebel Sodré, que eu sou muito amigo dela, mas não juntava horário, não deu, então é isso, sabe? Fizemos como deu. E eles do documentário e a gente nesse filme por fora. Sim, se já é difícil para a gente gravar, para a gente conversar aqui, né? Marcar horário, que dia que pode, e a internet não funciona, né? Se já é difícil assim, imagina criar um filme. Há quanto tempo que vocês vêm fazendo o filme? É verdade. Tem um ano, né? Que vocês estão gravando. Né? Esse filme, é outro detalhe também que eu já estava antes conversando com o Tony. Esse filme começou a ser escrito em fevereiro. E aí é puxando fevereiro do ano passado, né? Mas aí eu puxando a brasa para o detalhe de roteiro, da importância que ninguém passa batido, né? Mas sem o roteiro não há como começar. Né? Não há nada o que começar sem aquele roteiro de eu dizendo quais são os cenários, a partir daí é que o cara vai procurar. E olha aqui, ele está pedindo um revólver. Então vamos providenciar um revólver, porque está no roteiro. Olha aqui, ele está pedindo um ator que seja de 12 anos. Tem que procurar. Antes de ter o roteiro, eles não sabem o que vão fazer. Que ator que eu vou contratar? Não sei. Que cenário vai ser? Não sei. Não sei nada. Sabe? Então, roteiro nós começamos com diálogos e tudo em fevereiro do ano passado. Então, já temos agora um ano e esperamos estrear ainda nesse primeiro semestre de 2024. Eu ia perguntar isso, se já tinha data para estreia. Então, a nossa previsão é isso, é o que eu estava insisto a qualquer um que vá fazer algum projeto nesse sentido, de audiovisual principalmente, é sobre estabelecer um deadline para fazer, né? Para terminar aquilo e, portanto, depois estrear, claro. E aí o Daniel Filho tinha esse papo, porque eu tenho muita cultura de televisão, e ele dizia isso mesmo, quando alguém pedia a ele assim, tem mais um dia para eu fazer isso? E ele dizia assim, foi esse dia que matou o cinema nacional, era a visão dele. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, porque na televisão a gente escreve, qual é a estreia? Amanhã. Sim. Não, mas não vai dar tempo? Vai dar tempo. Ah, vai sair ruim. Ok, o próximo você faz melhor. Era meio assim, entendeu? Cinema é assim, eu vou fazendo.
vou fazendo. Ah, vou fazer de novo, vou fazer outra coisa. Então, vai levando dessa forma. Então, não se tentou-se, a gente botou um prazo por causa disso. E aí, objetivamente, queremos, por mais que não tenha o dia, 15 de maio. É isso. Tá? Se pudermos fazer antes de 15 de abril, melhor, mas eu acredito que entre 15 de abril e 15 de maio nós vamos fazer essa estreia. Tá? Finalmente já teria uma estreia. Uma estreia onde nós consideraríamos 3 lugares de base: Partido Alferes, Miguel Pereira e Sacra Família. Por que Sacra? Seria no Anaetê. Eu também tenho bastante amizade lá com o pessoal, então poderíamos também fazer lá. Tá? Esse seria assim, depois de eu considerar que lançamos aqui para o pessoal todo, sem ingresso cobrado, nada, fazemos assim, mas num lugar legal para assistir, pode partir para outros lugares, mas a princípio é para a nossa região, é para o sul fluminense, digamos assim, né? ou a região do Café, o Vale do Café, algo tudo nesse sentido. Vamos ver se conseguimos. Estou cobrando o pessoal para isso, para a gente conseguir acabar nesse período de acabar logo antes e poder exibir, porque aí também já não depende tanto da gente, aí passa a depender do local de exibição estar disponível para a gente fazer esses lançamentos. Vai dar tudo certo, com certeza. Você quer convidar o pessoal para seguir as redes, para entender um pouquinho mais do filme e já ficar tão ansiosa quanto eu para ver esse filme, curiosa e ansiosa? Quais são as redes? Uhum. Eu gostaria, a gente tem no Instagram o Instagram do diretor, que é @GabrielNolasco71. Mas no próprio Facebook, que é a rede mais atuante, que é Rostos Esquecidos, lá é alertado assim, o nosso diretor, quase parece uma birrinha interna, mas o nosso diretor não é muito de olhar a rede, ele tem a rede dele lá, Gabriel Nolasco 71, tudo junto, 71 que foi quando ele nasceu, em 71. Então, Gabriel Nolasco 71, e no Facebook. Então, no Facebook é que realmente é postado 2 vezes por dia alguma coisa nova e sobre o filme, entendeu? Se você tem visto, não é para ou elogiar ou se é ruim e tal, mas assim, não é simplesmente assistam filme, é explicado o filme, é mostrado o que se vai ver, são como se fossem mini teasers, né? Um amigo meu, que é do meio também, ele falou assim, já chega de teaser, eu quero ver o filme. Sim, eu sei, mas a gente não pode ainda botar o filme aqui. Então, ficam nesse teaser aqui. Eu estou adorando. Sim, mas estou falando, deixa eu ser lá no Facebook, que é muito bom. É verdade. Mas sabe, Ana, aí é porque eu sei muito assim de ver os dois lados da coisa. Às vezes me incomoda quando entra uma postagem dessa, mas ou em cima ou embaixo, vinha alguém assim, precisando de alguma coisa séria, sabe? Não que o nosso não seja sério, mas assim, um cachorro que deu problema, sabe? Então, e tá ali na mesma página isso daí. Então, às vezes eu me sinto assim, puxa, a gente está aqui, mas enfim, faz parte, né? São várias coisas. Tem gente oferecendo emprego, tem de tudo, mas a gente também está lá e tentando esse espírito que a gente acho que estamos conseguindo contigo, que as pessoas gostam. Sim. É a vida real, né? É a vida real, tá tem certo? de tudo. Nas redes tem de tudo. E a outra única coisa... exato. Para o detalhe das redes, quando você me perguntou, né, que outras redes, as redes são só essas, mas é como se eu gostasse também de depois, quando a gente conseguir fazer isso daí, colocar a equipe, principalmente eu, mas também falando com ele, explicar esse processo do filme. A gente gostaria muito. Em Partido Alferes, nós vamos fazer. No Centro Cultural, já nos comprometemos com a Dolores, a secretária lá de Cultura, esse detalhe, né? O Maurício Mourão, né? Marcelo Mourão. Marcelo Mourão, pois de realmente fazermos assim, darmos esse off, né? De explicar, porque, cara,
é horrível isso, porque eu gosto tanto do negócio que eu gostaria que as pessoas também fizessem isso, sabe? Sim. Sei da dificuldade, mas eu fico querendo, não é só que você curta o filme, é porque tem aquilo, é algo a mais. Puxa, e aí, como é que eu vou também fazer isso? Ok, vamos tentar, vamos fazer. Então, para mim, esse filme se desdobraria dessa forma. Para mim, não é só se alguém gostou ou não gostou. É alguém ter dito, viu o filme, e agora eu quero fazer um filme, e como eu vou fazer? Pronto. Esse é o meu, respondendo aqui a sua pergunta lá inicial, meu objetivo. O que você espera com isso? É isso. Que as pessoas passam a ter vontade de fazer filmes em Miguel Pereira. Se sendo sincera, quando nós tínhamos a Teia de Arcozelo, e agora não sei por que vai voltar, era a minha ideia, temos aqui um polo de cinema, como tem em Friburgo, um polo de cinema. Pronto, aí, sabe, estúdio e neguinho, aí vem gente de todos os lugares para fazer os filmes em Miguel Pereira. Esse seria o meu sonho. Sim, é o sonho de todo mundo, né? De ter uma cidade com mais cultura, né? Com mais acessibilidade, né? Para as pessoas. Verdade. Mas eu tenho certeza que o nosso objetivo aqui com esse videocast também vai ser atingido, né? Que é não só promover o filme, mas também promover a cidade, né? E fazer com que as pessoas pensem um pouquinho, né? Antes de mudar toda a história, né, de repensar a história, de fazer uma cidade que realmente seja uma cidade para as pessoas de Miguel Pereira, né, para os miguelenses ou para aquelas pessoas que tomaram Miguel Pereira para si, né? Então, assim, eu estou super feliz, Décio, de você ter nos acolhido, né, e ter falado um pouquinho hoje com a gente. Agradeço muito. Vamos todos lá assistir, com certeza. Vamos seguir as redes e vamos estar lá para prestigiar, com certeza, porque é um trabalho muito bonito, é um trabalho, né, de vidas, né, e que envolve essa temática tão bela que é o lugar que a gente escolhe para viver e para ser feliz, né, e para criar a nossa família. Muito obrigada mesmo, Décio. Super feliz por você ter participado com a gente hoje.